Como Dom Afonso Henriques era filho de Henrique de Borgonha, ele deu início à dinastia de Borgonha, ou seja, a primeira dinastia que vai governar Portugal, e vai começar com ele em 1139 e vai até 1383. Nesse período, vários reis dessa mesma dinastia, todos eles descendentes de alguma forma do Dom Afonso Henriques, vão governar Portugal. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre esses reis e o que aconteceu em Portugal nesse período. Começando, obviamente, pelo próprio Dom Afonso Henriques. A gente já sabe como é que ele chegou a conquistar a independência de Portugal e firmar Portugal como um novo reino. O que acontece depois? Muito bem. Então, em primeiro lugar, Dom Afonso Henriques governa de 1139 até 1185, quando ele falece, com 46 anos de reinado. Nesses 46 anos de reinado, qual vai ser a marca característica, fundamental do governo dele? Guerras. São 45 anos de conflitos incessantes. Praticamente ele não vai ficar sem lutar nunca. Obviamente tem pequenos períodos de trégua, mas em geral ele sempre está em guerra. E na maioria das vezes vencendo. Vai haver alguns fracassos pequenos, mas podemos dizer que ele foi muito bem sucedido. Ele ganhou muito território para Portugal. No fim do vídeo a gente vai ver isso. Ocorre o seguinte, pessoal. Dom Afonso Henriques não era um grande general, um grande comandante no campo de batalha. Ele não era um Napoleão, ele não era essa a forma dele lutar. Ele era um homem de muita coragem, muito explosivo e que sabia fazer muito bem um tipo específico de guerra. Aquela guerra com ataques surpresas, rápidos e ataques característicos de quem luta com um exército pequeno. Portugal tinha um exército pequeno. Porém, em todos esses avanços que ele fez para o sul, conquistando o terreno dos mouros, algumas conquistas, e o melhor exemplo desse tipo de conquista é Lisboa, é quando ele conquista Lisboa, que era uma cidade dominada pelos muçulmanos, uma grande cidade, comércio pujante, governada pelos muçulmanos, pelos mouros. E ele, para conquistar essa cidade, que era toda fortificada, ele não ia servir um tipo de ataque como que ele gostava de fazer. Era necessário o cerco. Então veja, para conquistar alguns lugares, não iria servir esse tipo de ataque que ele era muito bom em fazer. E ele não tinha exército para poder fazer grandes cercos, fazer com que a população daquela cidade ficasse com escassez de suprimentos, por causa do longo tempo cercado. Então, como ele fez para conseguir conquistar lugares como Lisboa? Então aí a gente vai ter que ir um pouquinho para a história mais geral, saindo um pouquinho da história de Portugal, para entender o seguinte. Em 1095, o Papa Urbano II convocou o Concílio de Clermont, na França. E o objetivo era muito simples. Veja, nós sabemos que no século VII começou a pregação de Maomé e ele formou um grande império. Principalmente após a morte dele, os seus sucessores vão conquistar grandes territórios e parar até na Península Ibérica. Então, se você não lembra do mapa, depois dê uma olhada. Ele vai sair da Península Arábica, vai conquistar para o leste, em direção à Ásia, para o norte, vai conquistar para o sul, pegando todo o norte da África até a Península Ibérica. Esse é o Império dos Maometanos. E o que acontece? A Palestina ficou dentro do Império dos Mouros, dos Maometanos. No início, eles apenas cobravam impostos dos cristãos para que os cristãos fizessem as suas peregrinações até a Terra Santa. Lá onde Jesus viveu, onde Jesus caminhou, onde Jesus realizou seus milagres, onde Jesus foi crucificado, enterrado e ressuscitou. Até hoje faz sentido se falar nessas peregrinações para os cristãos. Imagina naquela época, século VII. Então, assim, era muito comum, era um objetivo de vida, provavelmente, dos cristãos de toda a Europa, de todos os lugares, visitar a Terra Santa, conhecer a Terra Santa. E algum tempo depois
que os mouros, os muçulmanos, conquistaram a Terra Santa, um grupo mais radical vai fechar, vai proibir os cristãos de chegar até a Terra Santa. Isso vai gerar uma série de insatisfações. Provavelmente é daí que vem também o costume de fazer a oração da Via Sacra, porque simboliza a peregrinação pelos lugares onde Jesus passou durante a sua crucificação e morte. E, se eu não me engano, vem dessa época essa oração, porque os cristãos criaram como alternativa ao fato de não poderem visitar a Terra Santa. Só uma curiosidade. Agora veja, quando os cristãos ficam proibidos de ir até a Terra Santa, e a Terra Santa, o lugar onde Jesus foi enterrado, estava em poder dos muçulmanos, então vai começar uma insatisfação muito grande na Europa, e isso vai resultar que no fim do século XI, em 1095, o Papa vai convocar as Cruzadas, esse mesmo Papa Urbano II. Então o movimento das Cruzadas vai ser o quê? Nobres, cavaleiros medievais ali da Europa vão se organizar, montar exércitos para ir até a Terra Santa, tomar Jerusalém dos muçulmanos, dos infiéis. Vão haver, são séculos, são quase mais de 200 anos de grandes cruzadas. Uns falam em 9 grandes cruzadas, outros falam em 11. O fato é que são 200 anos de exércitos europeus partindo para a Terra Santa para conquistar. Eles vão conquistar, depois vão ser expulsos, reconquistar, então é um vai e vem. Ocorre o seguinte, mais uma vez, se você não lembra do mapa da Europa, dê uma olhada. Os cristãos que saíam do norte da Europa, eles navegavam ali pelo Mar do Norte, passavam perto da Inglaterra, desciam, contornavam a Península Ibérica, entravam no Mar Mediterrâneo e iam até lá no outro extremo do Mar Mediterrâneo, e dali, daquelas regiões, eles migravam para a Terra Santa. Só que Portugal é precisamente um ponto de parada dessas embarcações. Então, essas embarcações paravam em Portugal e o rei Dom Afonso Henriques convencia muitos daqueles cruzados de que eles poderiam realizar os seus intentos sem ter que viajar até lá. Ali mesmo, na Península Ibérica, havia a presença do infiel, do muçulmano, do mouro. Então era necessário também derrotá-los. E assim ele arregimentava muitos soldados, muitos cavaleiros, para o seu projeto de expulsar os mouros, de vencer os mouros. E foi assim que ele conquistou cidades como Lisboa, juntando um grande número de cruzados, oferecendo a eles vantagens também econômicas, né? Vocês vão participar do saque da cidade depois que ela for conquistada e coisas desse tipo. E é dessa forma que ele vai aliar o engenho e a sua força com um impulso natural que estava acontecendo na Europa daquele momento, de luta contra o infiel. Juntando as duas coisas, ele vai conseguir expandir bastante o território de Portugal para o sul. Muito bem, acho que deu para entender um pouco. Eu vou agora dizer para vocês a lista dos lugares que ele conquistou. Ele pessoalmente conquistou enquanto estava vivo e governando Portugal. Então, em ordem de conquistas, ok? Então, depois que Portugal está independente, é um reino, ele conquista Santarém, Lisboa, Sintra, Almada, Palmela, Alcácer do Sal, Évora, Serpa, Beja e Juromenha. Esses são, então, todos os territórios que ele vai conquistar descendo e tomando terras dos mouros, ok? Outra coisa que a gente pode observar, anotar, é o seguinte: havia, gente, uma crueldade recíproca entre esses exércitos. Alguns livros mais recentes, digamos assim, né, eles gostam de enfatizar muito a crueldade dos cruzados. Decapitavam infiéis, decepavam suas mãos, apedrejavam. Então, assim, isso realmente aconteceu. Era uma luta odiosa entre eles, né? E vamos dizer assim, essa motivação religiosa existia, mas ela não anulava o desejo de
vingar-se do infiel, do outro, e isso havia de parte a parte. Então, assim, o infiel era considerado um invasor que estava tentando tomar a sua terra, e você tinha o direito, é daí que vem a expressão guerra santa, né? Ou guerra justa, você tinha o direito de derrotá-lo. E muitas vezes, nesse afã de derrotá-lo, havia exageros vergonhosos, a gente pode dizer assim, tá certo? Então é isso. Próximo vídeo a gente fala sobre o sucessor de Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I. Até mais.